é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o
Olá, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família, sejam com a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e com todas as igrejas irmãs que conosco celebram o culto ao Senhor nesta noite. Com alegria, nós nos reunimos também para agradecer a Deus por mais um motivo, pelos 503 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, o Senhor Deus agiu em prol do seu povo, dos seus filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, que foram chamados para servi-lo, chamados para proclamar o seu reino. Naquele momento, um monge chamado Martinho Lutero foi iluminado pelo Santo Espírito, para que ao ler o capítulo 1 de Romanos, entendesse que o justo viveria por fé, e viverá por fé, e vive eternamente na presença de Deus, por conta da fé que nos é dada pelo próprio Deus. Este evento marcou a história, este evento modificou toda a cultura, e não somente a religião, e não somente o modo como as pessoas se relacionavam com Deus. Martinho Lutero não foi e não deve ser idolatrado, porém, nós devemos reconhecer os tantos homens e as tantas mulheres que lutaram para que a igreja se voltasse para a palavra do Senhor e abandonassem práticas que estavam sendo ruins para aquela relação do povo com Deus, e fazendo com que o povo ali sofresse e fazendo com que muitas pessoas já tivessem aversão ao cristianismo. Pai amado, nós estamos na Tua presença e agradecemos ao Senhor porque o Senhor é conosco. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que temos de nos aproximarmos do Teu trono da graça. Agradecemos, ó Deus, porque, embora imperfeitos, o Senhor continua, ó Deus, a nos dar chances para arrependimento, a nos chamar a uma vida santa, a nos chamar a uma vida de obediência e guarda dos Teus mandamentos. Agradecemos a Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja ao longo da história. E agradecemos também pela certeza que temos que será sempre assim, não importa qual a tribulação, não importa qual a perseguição, o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco. Receba a nossa gratidão, receba este culto que é dado somente a Ti. E estamos na dependência do Teu Santo Espírito para podermos, ó Deus, tanto Te adorar quanto ouvir a Tua doce voz. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Ó Deus, aprendemos que toda a Escritura Sagrada foi por ti inspirada, sendo ela útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso é assim para que nós, teus servos, estejamos completamente preparados e em prontidão para fazer todo tipo de boas ações. Graças te damos, Deus de amor, pela Sagrada Escritura. Nela lemos a tua santa palavra e por meio dela recebemos os teus ensinamentos, assim como a missão baseada no teu evangelho. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelas 5 solas e em especial nesse momento pelo Sola Fide. Senhor, conforme lemos em Romanos 3, todos nós pecamos e nos afastamos da Tua presença. Mas pela Tua graça, que nada exige em troca, somos aceitos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Graças te damos a Teu Filho, Jesus Cristo, que pela Sua morte na cruz foi oferecido como sacrifício por nós. Por meio dele, pela fé, nele recebemos o perdão de nossos pecados. Graças te damos, ó Deus, porque Tu nos aceitas pela fé somente e não pelo que a lei nos ordena fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme lemos em Romanos 5 também, fomos aceitos pela nossa fé em Ti. Temos paz contigo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quem nos deu, por meio da nossa fé, a vida na Tua graça. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos, Senhor, na esperança de participar da Tua glória. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra nos diz no livro de Efésios, no capítulo 2, que pela graça somos salvos por meio da fé, e que isso não vem de nós, mas é um presente dado por Ti. Graças te damos, pois a salvação não é o resultado dos nossos esforços e ninguém pode se orgulhar de tê-la. Tu, ó Deus, nos fizeste o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Tu nos criaste, para que fizéssemos as boas obras já preparadas para nós. Por Tua graça, ó Deus, estamos salvos. Graças te damos, porque nos enviaste o Teu único Filho Jesus, para morrer na cruz por nossos pecados e pela nossa salvação. Louvamos-te eternamente. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. La la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. É próprio da vida o ter que se andar por muitos caminhos difíceis, caminhos que ferem os pés de quem vai, caminhos de cansaço e pedras, caminhos escuros, labirintos da vida, onde parece que só se vai e não chega mais, não chega ao fim, não. É próprio da vida o ter que lutar a cada momento do dia. São lutas amargas que fazem sofrer, batalhas sem trégua ou descanso,
às vezes parece que sou só e vencido, mas ao olhar vejo meu Senhor olhando pra mim e dizendo assim: a minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte, que sou forte, que sou forte, que sou forte. La la ya ya, la la ya ya, la la ya ya, la la ya ya, la la ya ya. É chegado o momento de sermos edificados na palavra de Deus pela ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós clamamos a Ele que nos ilumine. E o Santo Espírito há de nos direcionar conforme a sua vontade, assim como direcionou os servos e servas do passado de volta às Escrituras. Não à toa que um dos lemas da Reforma Protestante é o sola scriptura, somente a Escritura. Aqui está a base para toda a doutrina, para todos os ensinamentos que devem ser passados aos cristãos de todo o mundo. E não somente aos cristãos, mas aqui também está a base da pregação do Evangelho e aquilo que devemos ensinar, indo e pregando a toda a criatura. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 46, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Palavra do Senhor para nós, seu povo, para nossa edificação do corpo de Cristo. Este salmo, irmãos, foi escrito pelos filhos de Corá. Diz aqui, o seu subtítulo, que é para ser cantado em voz de soprano, e assim foi executado com certeza várias vezes pelo povo de Israel. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Este é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil nos traz e que realmente resume muito bem aquilo que está proposto aqui nestes 11 versículos. Quando nós adentramos o texto bíblico com temor, clamando e com grande reverência ao Espírito Santo para que se revele a nós, nós temos a certeza que este texto ele é atemporal. Ele tanto serviu para que o Senhor fosse exaltado pelo povo de Israel daquela época, como serve ainda hoje para que nós possamos celebrar o seu nome, celebrar a vitória que ele concede ao seu povo, celebrar até mesmo as catástrofes, até mesmo os eventos naturais, conforme nós vamos ler aqui, que expressam o poder do nosso grande Deus. Mas também serviu para que naquela época da Reforma inspirasse o grande servo do Senhor, Martinho Lutero, para que compusesse um dos hinos mais lindos do nosso cancioneiro, o hino Castelo Forte, cantado e traduzido em diversas línguas por todo o mundo, que expressam esta fortaleza que é o Senhor, este refúgio que é Ele, em meio a tantas ciladas do inimigo, em meio a tantas perseguições, em meio a tantas dificuldades. Os salmistas começam a nos dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que Ele é o socorro presente na tribulação. O povo de Israel era um povo que estava acostumado a viver em guerras. Muitas vezes eles eram atacados e precisavam também se refugiar. E as fortalezas eram cidades daquela época que eram muito bem estruturadas, cercadas por muros, com as sentinelas ali a postos para poder vigiar e estar avisando caso algum inimigo ou um exército inimigo se aproximasse. É desta maneira que os filhos de Corá eles vão expressar e ilustrar a realidade da presença de Deus com o seu povo. É desta maneira, então, que eles vão dizer que Deus é nosso socorro no meio das tribulações. As tribulações que aconteciam naquela época e o tipo de guerra que eles enfrentavam talvez fossem diferentes das tribulações e do tipo de guerra que os cristãos da época da Reforma, lá no século XVI, estavam passando, e talvez ainda sejam diferentes destas novas tribulações que nós, no século XXI, cristãos, estamos vivendo. Porém, uma coisa é certa: o socorro do Senhor ainda se faz presente e o será assim para todo sempre, porque Ele não mente, Ele não se arrepende das suas promessas e das palavras que traz a cada um de nós. E porque o Senhor é nosso refúgio, e porque Ele é a nossa fortaleza, versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aquele povo já tinha vivido muitas histórias com o seu Deus. Aquele povo já tinha visto, os montes ali se abalarem, caírem ali parte deles nos mares, os terremotos que causam isso, a terra sendo ali estremecida, e a gente tem a certeza de que isto é algo assustador, principalmente aqueles que já passaram por situações assim. Porém,
Quando lemos o texto bíblico, nós temos também outra certeza. Ainda que isto tudo aconteça, ainda que haja ali, na sua fúria, os montes se estremecendo, ainda que parte da terra caia sobre o mar, o Senhor continua conosco e esta é a razão de não temermos. Com certeza você já deve ter ouvido várias aplicações do tipo: olha, estes problemas que você enfrenta, estas tribulações que você passa, ainda assim, são como estes montes, são como a terra sendo estremecida pelo poder de Deus, e você pode ter a certeza que você não será abalado. E é claro que esta é uma aplicação válida, mas eu gostaria de te convidar a observar como que a estrutura deste salmo ela é composta. Nós vamos ver aqui no decorrer do salmo que este coro, vamos dizer assim, este refrão de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele vem até nós. Este refúgio do Senhor, ele é relembrado pelos próprios autores no versículo número 7, também no versículo número 11, além do versículo 1. É este refúgio que é a ênfase deste salmo. Muitas são as dúvidas em relação a este ano que vivemos, muitas são as dúvidas também em relação ao próximo ano que se aproxima. Mas eu gostaria de te convidar também a não olhar para a atualidade como um ano perdido. Observe sim que o Senhor tem nos dado grandes oportunidades de nos aproximarmos da família, de passarmos mais tempos com os nossos, de expressarmos o amor, a caridade ao próximo, de termos boas ações, boas práticas de amor àqueles que necessitam, de nos levantarmos como igreja do Senhor para atender o necessitado e ainda também de nos aproximarmos e nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Versículo número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Ora, a cidade de Deus que nós conhecemos, esta expressão na Bíblia Sagrada, se refere a Jerusalém. Mas se você já estudou um pouco ou tem a curiosidade de pesquisar sobre a cidade de Jerusalém, você vai perceber que lá não passam rios. É uma cidade no alto de um monte. Então, o que seria então este rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Nós temos a expressão do amor de Deus novamente aqui. Quando você volta até o livro do Gênesis, quando você observa ali a criação do universo, de toda a terra, do homem e da mulher, você percebe que ali no Jardim do Éden, haviam ali rios que passavam e que regavam toda aquela criação para expressar assim o cuidado de Deus. É este Deus que é relembrado aqui pelos filhos de Corá, porque o paraíso também é a cidade de Deus, o santuário das moradas. Nós temos a certeza, então, que o Deus que criou céus e terra, ele continua a cuidar da sua criação. E é por isso que a gente vê aqui a exaltação da criação de Deus. E deste rio aqui sendo cantado, sendo exaltado pelos filhos de Corá e por todo o povo de Israel, o santuário das moradas do Altíssimo. O nome Altíssimo está aqui, é claro, com a letra maiúscula para simbolizar que este Deus está acima de todos os deuses, para nos mostrar que os falsos deuses não podem ser comparados ao Deus Criador, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus dos reformadores, ao teu Deus que habita no teu coração, que te escolheu para servi-lo. Deus está no meio desta cidade, diz o versículo 5, jamais ela será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. As nações bramam, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Na história daquele povo de Israel, nós vimos e conhecemos que muitas vezes eles foram atacados por grandes exércitos numerosos, outros reinos que queriam tomá-los como escravos e tomar a sua terra. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que embora estas nações estejam bramando, estejam ali clamando, proliferando ali a sua vontade de conquista, estes reinos são abalados por conta da presença do Senhor.
Há um texto muito interessante lá no segundo livro das Crônicas que nos mostram que diante de uma grande guerra que Israel teria que travar contra duas nações inimigas, o Senhor manda que o povo o adore, o Senhor manda que o povo cante, o Senhor manda que o povo clame pela presença de Deus e que veja aquilo que ele fará. E Deus faz com que aquelas nações que estavam aliadas para guerrear contra Israel, elas comecem a guerrear contra si mesmas. E ali, então, aquelas duas nações, aqueles povos são destruídos, sem que Israel precise levantar a sua arma, sem que Israel precise ir adiante e guerrear. É desta forma e com este conhecimento que o Salmo foi escrito. A terra ela é dissolvida, os reinos são abalados, a voz do Senhor é ouvida. Por quê? O versículo 7 nos traz a resposta. Porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente vê novamente este refrão maravilhoso, Deus é nosso refúgio. E a referência ao Deus de Jacó, ela não é à toa. Jacó é um ali dos patriarcas, Jacó é da descendência direta de Abraão, aquele que foi chamado para sair da sua terra e ir para outra terra que ainda seria mostrada pelo Senhor. Jacó, então, como filho da promessa, ele é lembrado aqui, o Deus de Jacó está atuando sobre nossas vidas, atuou sobre a vida de Israel, atuou sobre a vida daqueles cristãos ali da Europa Central, naqueles séculos ali, 15, 16, até porque a reforma ela culmina em 1517, porém ela começa bem antes com os pré-reformadores e na verdade ela não termina. Até os dias de hoje estamos sendo reformados pelo poder de Deus, porque estamos parte e fazemos parte do corpo de Cristo, desta igreja santa que está reformada, mas sempre se reformando pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. 8º versículo, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Ele mesmo põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Vejamos, irmãos, que as assolações que o Senhor efetua na terra, elas também precisam ser celebradas por nós. Muitas vezes estas assolações, elas causam mortes, causam sofrimentos e a gente não consegue entender. Mas o fato de glorificarmos a Deus e de dizermos que Ele está no controle de tudo, significa que a expressão da sua vontade tem sido feita para que as nações sejam alertadas que Ele governa, que Ele tem todo o poder e que Ele cumpre as suas promessas. E dentre estas promessas, a de que Ele voltará para buscar o seu povo, os seus amados, as suas amadas, filhos e filhas do Senhor, eleitos antes da fundação deste mundo, deste século em que vivemos. O Senhor, ele põe fim às guerras, ele despedaça ali os instrumentos de guerra, ele quebra o arco, que é ali uma arma, ele despedaça a lança, outra arma, queima ali os carros no fogo, aqueles carros bélicos que já eram utilizados naquelas oportunidades nas guerras entre as nações. Esta expressão que era cantada em voz de soprano, ou seja, com grande exaltação, ela precisa ser vivida também por nós e celebrada por nós neste dia. O culto de celebração a Deus, de gratidão por uma reforma que aconteceu há mais de 500 anos, ele precisa ser diário, porque temos a certeza que, embora estejamos sendo perseguidos no mundo todo, embora a zombaria, a injúria, a calúnia se levante contra nós, quando o Senhor quiser, num estalar de dedos, ele pode fazer com que tudo isso acabe. Com um sopro da sua boca, ele pode fazer com que esta guerra ela venha por terra. E assim ele põe fim, ele põe termo à guerra. Não importa se no Brasil, não importa se nos confins do mundo. Precisamos estar atentos. Vivemos em tempos de batalha espiritual. Muitos cristãos, por conta de não verem uma guerra mesmo militar à sua volta, por conta de não verem excessos contra o povo de Deus em nosso país, pensam que está tudo bem.
Mas a verdade é que o tempo do inimigo está contado. O Senhor Jesus Cristo regressará e ele reinará eternamente com a sua igreja, a sua noiva. Estamos sendo preparados para este dia deste casamento. Versículo número 10 é um dos versículos que mais me chamam a atenção aqui neste texto sagrado. Quando nos é dito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Precisamos ter um tempo de meditação, precisamos ter um tempo de calmaria na busca devocional ao Senhor. Precisamos ter um tempo que demonstre a nossa confiança em Deus. Você pode estar estudando, você pode estar trabalhando muito, você pode estar se aperfeiçoando profissionalmente, você pode estar buscando ser um perito na sua área de atuação, você pode estar com estratégias direcionando a sua família, planejando o futuro dos seus filhos, mas ainda assim, o Senhor nos manda ficarmos quietos, nos aquietar na sua presença, não somente para a meditação, não somente para a contemplação daquilo que ele faz e que já nos foi dito aqui nos versículos anteriores, mas para que saibamos que ele é Deus. É assim que ele diz: eu sou Deus. E desta forma também foi como ele se apresentou a Moisés, quando Moisés falou com ele: o que eu direi quando o Senhor está me mandando ir e liderar este povo? E o Senhor disse: diga que o eu sou te enviou. Quem tem te enviado ao mundo? Quem tem te chamado a proclamar o Evangelho? Quem tem te incomodado com o santo amor do Santo Espírito para poder testemunhar deste Evangelho? Na época dos mártires, nos primeiros séculos do cristianismo, muitas pessoas perderam a vida por amor a Jesus. Nós temos sabido disso através da própria Bíblia Sagrada e dos livros de história. Olha, eu não sei qual é o tipo de vida que você quer viver, mas uma coisa eu tenho para te dizer: se você quiser viver uma vida que não é para o Senhor, se você quiser viver uma vida a protegê-la de qualquer forma, para que você não esteja exposto àquilo que os cristãos podem estar, talvez você ainda não tenha sido tocado plenamente pelo Santo Espírito de Deus. Mas o Senhor tem se revelado progressivamente na sua vida, e eu creio que esta é uma grande oportunidade para que Deus complete a obra que iniciou na tua vida. Nós não podemos estar com medo de viver. Nós não podemos estar com medo das guerras que ainda virão. Talvez as guerras elas não sejam militares no sentido bélico, no sentido de soldados, de aviões, de navios e submarinos, mas muitas vezes as guerras tecnológicas, as guerras biológicas podem nos alcançar. Mas sobre todas estas coisas, não se esqueça, você cristão não é um voluntário no exército de Deus. Eu e você, nós somos vocacionados, chamados, convocados pelo Senhor dos Exércitos, que nos prepara as mãos e adestra os nossos dedos para a batalha e nos direciona e vai à nossa frente, nos mostrando a forma como devemos guerrear. Guerreie pela sua família, guerreie pelos seus pais que ainda não são cristãos, guerreie pela educação dos seus filhos, não entregue de mão beijada para que o governo eduque os seus filhos somente, mas saiba que a educação primeiramente vai começar e deve começar em casa, conforme desde o livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós temos aprendido que o povo de Deus deve fazer com a sua herança, com a herança do Senhor, com os seus filhos. Precisamos estar atentos sobre estas guerras que vêm sobre nós, as batalhas espirituais que nos alcançam, e saber que a nossa luta, na verdade, ela não é contra a carne ou contra o sangue, assim como Paulo nos ensinou, baseado nos ensinos do próprio Senhor Jesus, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Porém, não há o que temermos, porque o Senhor é o nosso refúgio
e ele é a nossa fortaleza. No domingo passado, quando também pregávamos na igreja e fazendo alusão aos dias próximos à Reforma Protestante, nós citamos o fato de que Martinho Lutero, 4 anos depois de ter exposto ali as suas 95 teses no castelo de Wittenberg, ele fora chamado à Dieta de Worms, ali a um concílio da igreja daquela época que governava, para que ele se retratasse. Mas os seus escritos já tinham tomado o mundo da Europa, que nós falamos naquele momento, não é? Através também da utilização da prensa, que havia sido criada e inventada há poucas décadas atrás. Martinho Lutero, então, ele é convocado a renegar tudo aquilo que ele foi iluminado pelo Espírito Santo para escrever. E a posição dele, firme, sabendo que isso levaria até mesmo à morte, foi: eu não posso, em sã consciência, ser contrário aos ensinamentos desta palavra. Se um dos senhores aqui presente conseguirem me convencer na palavra que eu estou errado, eu me retratarei. Mas se isto não acontecer, o que eu disse está dito, o que eu escrevi está escrito, e que Deus me ajude. Olha, irmãos, a fé no nosso Deus, ela nos faz tomar atitudes perante as perseguições. A fé no nosso Deus, que é refúgio e fortaleza, ela nos dá a ousadia para não voltarmos atrás naquilo que é inegociável, nos valores que a palavra do Senhor nos ensina. E é isto que nós precisamos resgatar. E é claro que o Espírito Santo tem renovado isso a cada dia nas nossas vidas, não somente a cada 31 de outubro, mas diariamente. Quando buscamos ao Senhor, ele se revela a nós. A nossa oração é que para que o Deus, que é nosso refúgio e fortaleza, seja constantemente adorado e exaltado pelos seus feitos, tanto na natureza quanto em qualquer situação que se passa neste mundo. Lembre-se, nada na vida do cristão acontece por acaso. E nós temos a certeza disso porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E entendam, o bem nem sempre é o que eu penso que é bem e nem sempre é o que você pensa que é bem, mas aquilo que é bem de Deus, aquilo que é vontade de Deus, para que nós e as futuras gerações possam cantar, possam celebrar e dizer: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, com Ele nós vamos adiante e qualquer inimigo que se levantar será derrotado pelo poder do Eterno. O Senhor, que é o nosso refúgio, Ele te abençoe, Ele te guarde, Ele te proteja, Ele renove as suas forças, que Ele a cada momento se mostre presente e que você tenha esta percepção, este dom do discernimento espiritual. Para concluir esta palavra, eu queria te lembrar que o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele falou sobre o princípio das dores. Ele falou sobre um momento em que as pessoas veriam muitos acontecimentos, fenômenos naturais. E ele falou sobre a perseguição que viria até nós. Não se assuste, ela já chegou. Não se assuste, porque o Deus que sempre está contigo, sempre estará. E viver para Jesus significa que estamos prontos a morrer por Ele, se necessário, para a honra e para a glória dele. Que seja assim na tua vida, na tua família, na vida de toda a igreja de Deus. A certeza de que a nossa vida não mais nos pertence. Beto Tavares cantava assim: talvez viver para ti não seja o mais difícil, Senhor. Se para viver a vida que tu me dás, eu tenho que morrer a cada dia. Então ele percebeu que, na verdade, não era uma vida dizendo que é para o Senhor que é o mais difícil, mas sim uma vida de que ele precisa morrer para si mesmo, negar a si mesmo, buscar os ensinamentos de Jesus, matar o seu velho homem, matar o seu próprio eu, para que a mente de Cristo nos domine através da ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus assim nos abençoe. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa soberanamente sobre nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre a vida dos desanimados, trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Agradecemos a Deus pela sua companhia, agradecemos a Deus porque Ele falou aos nossos corações e porque Ele nos deu a oportunidade de adorá-lo nesta noite. Queria te fazer um convite, assim que você puder, com segurança, com todos os cuidados, venha nos visitar na Rua General Galliene 166, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ou nos acompanhe aí nas plataformas e nas redes sociais, procure-nos, além daqui do YouTube, no Facebook, Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, onde às quartas-feiras temos estudado o Evangelho de Marcos, versículo por versículo, expositivamente, através do método de estudo bíblico indutivo. Quero te convidar também a fazer a sua inscrição neste canal. Não é para que o canal fique muito grande, tenha muita gente, não. É para que você possa ser abençoado pelas mensagens que chegarão a ti quando você vai ser notificado. E compartilhe também. Há pessoas que têm ouvido do Evangelho, mas não têm sido corretamente alimentadas pela palavra. E nós cremos humildemente que o Senhor pode usar a ti como canal para propagar esta mensagem, como Ele tem usado a nós lá na Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, para com cuidado e zelo levarmos adiante somente a Escritura. Então, somente a Deus a glória, toda a glória seja dada a Deus, e assim nós nos despedimos dos amados. Fique com Jesus, Deus te abençoe hoje e sempre.